Neste vídeo tratarei do TWI, treinamento dentro da indústria ou empresa, como ferramenta prática para a gestão do conhecimento em chão de fábrica ou local de trabalho. Também demonstrarei sua grande influência nas origens do Lean Manufacturing, manufatura enxuta, e a sua atualidade e o grande potencial dos seus procedimentos. Saudações a todos! Inovação é um conceito que, em geral, é muito presente na administração das empresas, pois entendemos que tal qual procedimento inovador resolverá os problemas muitas vezes graves que enfrentamos todos os dias. Mas o que é inovação para alguns pode ser entendido como um procedimento ultrapassado para outros. Além disto, o que é aplicável em uma situação pode não ser aplicável em outra. Ainda, a inovação que soluciona um problema pode não ser tão nova quanto imaginamos. Assim, se entendermos inovação como algo que elimina problemas e suas causas, melhora o desempenho do trabalho de forma humana, racional e efetiva, então o conceito de inovação não ficará preso ao tempo, seja no sentido de novo ou no sentido de ultrapassado. Com isso em mente, podemos avaliar o TWI, treinamento dentro da empresa, desde a sua aplicação e enorme sucesso na Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Você pode fazer TWI sem Lean, mas não pode fazer Lean sem TWI. Kaizen não é algo japonês. Kaizen era TWI. Kaizen é a palavra japonesa para melhoria contínua. TWI é o método científico aplicado. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos necessitavam um elevado incremento da produção industrial, no esforço em abastecer as tropas aliadas com armas, equipamentos e suprimentos. A intensa geração de postos de trabalho ocorria no mesmo momento em que a mão de obra estava nas frentes de batalha em países europeus e outros. Assim, havia a necessidade de treinar um enorme contingente de pessoas que nunca haviam trabalhado na indústria. Foi então que o TWI teve seu desenvolvimento e sua aplicação disseminada. Sua base é o método dos 4 passos criados por Charles Allen na Primeira Guerra, décadas antes. Esta tabela demonstra a evolução de procedimentos aplicados desde o início do século XX, sua adaptação para o TWI na Segunda Guerra e, nos dias de hoje, dentro da filosofia Lean. Percebemos que os princípios fundamentais são os mesmos. O treinamento dentro da indústria originalmente era dividido em 4 etapas, considerando o programa de desenvolvimento, as instruções de trabalho, os métodos de trabalho, relações de trabalho. Mais recentemente temos a segurança do trabalho, que originalmente estava considerada dentro das etapas anteriores. Alguns resultados da aplicação do treinamento dentro da indústria ou empresa podem ser avaliados por esta tabela com dados de 7 períodos consecutivos. Além disto, temos relatos dos vários gerentes, supervisores e diretores que se beneficiaram com os resultados deste programa. Vale a pena pausar o vídeo para ler cada um. Descrevendo o treinamento de pessoal sem prévia experiência na indústria, com resultados em aumento da produção e na qualidade das relações de trabalho, redução de tempo de treinamento e aumento da eficiência, redução de custos e aumento de lucratividade. O TWI já então se destacava por sua praticidade e simplicidade. Além da existência de manuais detalhados, existiam pequenos cartões, com passos a seguir em cada um dos módulos que eram levados no bolso para treinamento. Aqui destaco esses cartões traduzidos diretamente dos originais da década de 40. Este é o cartão sobre instruções de trabalho, que detalha os procedimentos para realizar o treinamento dentro da indústria ou empresa. Ensina aos supervisores a importância do treinamento apropriado para as suas forças de trabalho e como prover esse treinamento. Este é o cartão sobre relações de trabalho, que descreve os procedimentos para a solução de conflitos e para fomentar as boas relações interpessoais. Ensina o espírito de liderança e relacionamento humano. Este é o cartão de métodos de trabalho, que detalha procedimentos para análise e melhoria contínua de métodos. Notem esses questionamentos sugeridos. É o que é hoje conhecido como 5W1H. Esta técnica é ainda mais antiga que o TWI de 1940. Vamos analisar as origens desse procedimento para ampliar um pouco mais nosso conceito de novidade. Podemos ver referência a este método através de Rudyard Kipling, Nobel de Literatura, em obra que trata da curiosidade do senso de admiração que as crianças têm. Foi publicado em 1902. Porém, referências muito mais antigas são encontradas em Aristóteles, no estudo da ética. Para Aristóteles,
esses questionamentos são usados para distinguir ação voluntária ou involuntária, uma distinção que considerava crucial. Portanto, não são nem eram em 1940 uma novidade. O mesmo podemos afirmar das bases dos modernos sistemas de produção. Autores como Jim Hunsinger, analisando o treinamento TWI de 1940, constatam que é parte fundamental da filosofia de gestão Lean. Muitas das ferramentas e métodos da filosofia Lean baseiam-se no programa TWI. Sem o programa TWI, não haveria o sistema Toyota de produção e a filosofia Lean. Além disso, o TWI-JM, Métodos de Trabalho, tornou-se a base da abordagem Kaizen japonesa. É importante sabermos os detalhes do emprego do TWI nos Estados Unidos e como foi posteriormente aplicado na reconstrução do Japão após a Segunda Guerra, para termos uma visão das possibilidades que apresenta e das dificuldades da sua implantação e manutenção. Na implantação do TWI nos Estados Unidos, existem pontos que merecem ser salientados. Houve uma ação governamental dirigida por 4 especialistas experientes, que haviam trabalhado com Charles Allen décadas antes. Foi uma estratégia nacional planejada e aplicada sob determinação federal no esforço de guerra. Houve uma mobilização nacional em torno de um ideal comum. Foi disseminado pela formação de instrutores em cascata. Instrutores treinavam o pessoal que, por sua vez, se capacitavam como instrutores e assim por diante. As pessoas que foram treinadas, em sua maioria, nunca haviam trabalhado na indústria. Podemos, então, dizer que, por não saberem, puderam aprender. Terminada a guerra, os Estados Unidos desmobilizaram tropas militares que retornaram aos seus postos de trabalho sem ter passado pelo treinamento TWI. A mobilização em torno de um ideal comum, o esforço de guerra, diminuiu ou mesmo desapareceu. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos tinham o único parque industrial intacto. Além de não ter sido destruído, um imenso potencial industrial foi erguido durante a guerra. Assim, podemos dizer que não tinham concorrência que ameaçasse sua produção. A falta de uma força contrária que ameaça um estado de coisas faz com que relaxemos os esforços empregados para melhorar ou mesmo para manter posições. No Japão, o TWI foi implantado logo após a Segunda Guerra. O Japão de 1946 era um país arrasado, tanto no aspecto material, infraestrutura, indústria, como nos aspectos moral e emocional. Na divisão e polarização do mundo que ocorreu logo após a guerra, o Japão ocupava, e ainda ocupa, uma posição geográfica estratégica. Então, houve um esforço decidido dos Estados Unidos em reconstruir o Japão, através de acordos de financiamento para impedir o avanço da então União Soviética e da China no país. A reconstrução do país, sem dúvida, contou também com um enorme esforço e dedicação dos japoneses. Foi neste período que especialistas dos Estados Unidos levaram o TWI para o Japão. A aceitação da metodologia TWI nas empresas do Japão foi grande, pois a filosofia de aprender fazendo já era presente em empresas como a Toyota. Na década de 1990, quase 100 mil instrutores haviam sido certificados no Japão. O gerenciamento japonês e a filosofia Lean são muito mais abrangentes do que os programas do TWI, mas eles todos têm a mesma origem. O TWI no Japão, diferentemente dos Estados Unidos, prosseguiu ao longo de décadas em que evoluiu dentro da cultura japonesa. Então, ocorreu que nomes e conceitos japoneses passaram a ser empregados não só nos conceitos do TWI, mas também em novos procedimentos que foram criados. Por décadas, as empresas dos Estados Unidos têm tentado implantar o sistema Toyota ou o Lean Manufacturing, mas sem resultados abrangentes. A resistência às mudanças e não questões culturais são apontadas como maior causa de fracasso. Porém, todas as definições e termos em japonês certamente não contribuem para a aceitação dos seus conceitos nos Estados Unidos, com as peculiaridades culturais de um país hegemônico. No Brasil, também por questões culturais, não há, em geral, uma resistência em relação à terminologia em outros idiomas. Pelo contrário, mas, em muitos casos, se observa a impressão de diretores, gerentes, supervisores e colaboradores de que os conceitos apresentados estão muito além da sua realidade prática. Porém, é necessário, antes de tudo, compreendermos a essência desses métodos.
O autor do livro As Raízes do Lean informa que o TWI de 1940 foi desenvolvido a partir do trabalho de Charles Allen de 1914. Informa também que Allen baseou-se no método dos 5 passos de John Herbert, desenvolvido em 1806. Já o método científico foi desenvolvido no século XVII por René Descartes, de onde vem o termo cartesiano. Antes disso, as 7 artes liberais da Idade Média, através do trivium e do quadrivium, enfatizava as 5 virtudes intelectuais em relação à compreensão de causas, pensamento coerente e aplicação prática. As artes liberais, por sua vez, têm origem no pensamento de Aristóteles e outros, e seu conceito de arte como a capacidade de produzir com um raciocínio reto. Na Grécia ainda, com Platão, Sócrates, Pitágoras, e na China e na Índia, podemos recuar mais no tempo, ao longo de séculos e milênios. Saber desses eventos nos faz perceber que muitos conceitos considerados como inovadores estão muito longe disso. Então, os fundamentos dos procedimentos sugeridos para a administração, que fazem parte da história de milênios de organização do pensamento humano, devem ser analisados, compreendidos, considerados e adaptados pelo seu valor e aplicabilidade em si mesmos. Não devemos nos limitar à sua definição em tal ou qual idioma, mas compreender essas técnicas para julgá-las por nós mesmos. Além de questões culturais e de conceituação, há muitos fatores que impedem esta compreensão ou abordagem. Durante os anos 90, quando começaram a ser mais divulgados no Brasil os métodos de administração japoneses, muito se condenava o chamado pensamento cartesiano. Na verdade, dizer que alguém era cartesiano em uma reunião era um expediente utilizado para destruir argumentos contrários ou alternativos. Era, e talvez ainda seja, considerado uma ofensa. Além disto, os sistemas de gerenciamento baseados na qualidade total eram apresentados muitas vezes quase como se fossem uma religião dentro das empresas. Sabemos que há limites ao intelecto e ao raciocínio, independentemente da quantidade de informações que se possua. Sabemos que há limites para o método científico e que o mundo não se limita ao que possamos provar aos nossos sentidos. Mas também sabemos que não necessitamos sacrificar uma faculdade de percepção e compreensão do mundo por outra. Podemos e até devemos equilibrar essas visões. Se detalhamos uma operação ou processo para sua análise meticulosa, tal como empregado no TWIJM, métodos de trabalho, ou no Kaizen, não quer dizer que devamos ignorar sua ligação sistêmica com tudo com o que se relaciona. Se sabemos da necessidade de motivação de colaboradores e da qualidade das relações de trabalho, não precisamos com isso desconsiderar a necessidade de um treinamento meticuloso e detalhado para o trabalho. O TWI, em suas etapas, propõe exatamente isso, a consideração integral do trabalho. Por fim, sem enfatizarmos os aspectos humanos no trabalho, não precisamos ignorar a necessidade de um planejamento da produção orientado pela lógica e pela matemática. Ainda mais se tivermos em conta que, com isso, impediremos inúmeros conflitos e desgastes pessoais na produção. É importante compreender todas essas questões para nos orientar no dia a dia dentro das empresas. Em vídeos anteriores, enfatizei a necessidade do planejamento integrado. Agora tenho enfatizado a necessidade do gerenciamento do conhecimento. No presente vídeo, estas ênfases podem ser mais bem compreendidas. Os registros de informações de procedimentos, o rigoroso e meticuloso planejamento da produção e tudo mais, ficarão comprometidos sem pessoas treinadas no trabalho e para o trabalho. Ficarão comprometidos se também não houver um método de permanente reavaliação e melhoria e em um ambiente de relações adequadas. Então, a disseminação prática do conhecimento dentro da indústria é um requisito a qualquer outra abordagem. O TWI e a sua metodologia de aprender a aprender e aprender fazendo é uma ferramenta que, sem dúvida, podemos utilizar nesta tarefa. Devido à sua simplicidade e comprovados resultados, tende a enfrentar menor resistência ao novo. E sendo a raiz da manufatura enxuta, também aponta a direção de outras possibilidades e realizações, o que é ideal para nos prepararmos para a retomada da indústria no Brasil. Sucesso a todos e até o próximo vídeo.